Provavelmente apareceu aí para vocês, gravação, ok? Então vamos lá. Por que nós vamos falar de mentalidade de sucesso e clareza de propósito? Porque eu vejo muitas mulheres com muitas dificuldades de ter essa clareza. Enquanto a gente não tem essa clareza, a gente dá murro em ponta de faca, a gente fica batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça, a gente não prospera, a gente traz uma mentalidade de que eu preciso do plano B, e a gente vai falar sobre o plano B, porque o plano B foi o que impediu a minha vida de prosperar durante muito tempo. E essa fala de que não pode ter o plano B, porque a gente tem que focar no plano A, ela é muito real. E não, nada tem a ver com ter outras atividades, tá? A gente está falando sobre a nossa mentalidade, a nossa mente estar trabalhando em cima de um propósito. E aí, na construção dessa mentoria aí, para a gente resolver algumas questões e alavancar os nossos negócios como treinadoras e palestrantes, eu entendi que muita gente tem a vontade, mas tem um medo. Tem um medo de falar em público, tem um medo de se apresentar, tem uma insegurança, e nem é só de gravar stories, nem é só de gravar reels, é realmente de se posicionar ali. E esse medo faz com que a gente trave. E por isso que a gente vai falar daqui para frente muito como destemidas. Porque eu quero que vocês vençam esse medo. Eu quero que vocês entendam que esse lugar tem desafios, mas pode ser seguro. E quando a gente vence esse medo da gente falar, a gente transborda na vida de muitas pessoas. E se a gente está aqui é para transbordar mesmo, é para levar esse conteúdo, é para levar conhecimento e é também para inspirar outras pessoas com a nossa vida e com a nossa história. Esse nome não tinha surgido, né? É um nome bem recente dos meus últimos movimentos, por isso que eu também trago que tudo acontece na hora certa, e quando a gente está empenhada em trazer essa clareza, entender o propósito, até o que faltava nessa cobertura desse bolo, ela surge aí, e isso deixa as coisas ainda muito mais mágicas. Então, por isso que eu coloco, sejam muito bem-vindas, minhas destemidas. E o que são as destemidas? São líderes corajosas que não param diante dos desafios. Por quê? Porque eu sei que vocês vão ter muitos desafios. Mas muitos mesmo. A diferença é que eles não podem nos paralisar. A gente vai chorar, vai bater a cabeça, vai pedir socorro, vai pensar em desistir, tudo isso. Mas efetivamente desistir, efetivamente paralisar é o que não pode acontecer, tá? E o que a gente vai, então, conquistar hoje nessa jornada? Vamos entender o que é uma mentalidade de sucesso. Às vezes se fala muito sobre isso e não sabe o que é, e como a gente vai desenvolver aí durante essa jornada toda. Vamos explorar o propósito e como ele pode guiar a sua liderança, porque se a gente está falando de palco, de treinamento, a gente está falando de liderança. Liderança não é só quando a gente tem uma equipe. Liderança é quando a gente lidera movimentos e pessoas para algo ali. E eu vou fazer de tudo para que vocês saiam com um pouco mais de clareza e com estratégias práticas para que vocês realmente entrem em ação e daqui para frente as coisas aconteçam. E o que é essa tal mentalidade de sucesso que a gente tanto escuta por aí? Hoje é um termo que se fala muito, mas e aí, como que eu coloco realmente em prática? É só pensar positivo a meu respeito? É só fazer afirmações positivas? Não. Mentalidade de sucesso é quando a gente acredita realmente no nosso sucesso. É quando a gente entende que eu estou, às vezes, abrindo mão de coisas ou investindo em situações e lugares para que eu tenha sucesso. É quando eu posso ter até um medinho
uma insegurança financeira, mas eu busco a solução, ao invés de chorar e replicar que eu não tenho dinheiro, que a oportunidade não aconteceu, que eu não tive sorte, que não deu certo. A gente tem uma mentalidade de sucesso quando a gente coloca a nossa mente a trabalhar a nosso favor. A gente, há um tempo atrás, ouvia, e aquele começo de lei da atração, cocriação, mas isso ainda era muito técnicas, né? A gente não sabia realmente lidar com isso. O que acontece? Está tudo na nossa mente. Qualquer formação que a gente for fazer de PNL, de lei da atração, vai dizer o quê? Que o nosso poder está na nossa mente. E a nossa mente nos sabota o tempo todo. É constante isso. Então, a nossa luta, por que a gente fala que nós somos os nossos piores inimigos? Porque a nossa luta maior é com a nossa mente. Quando alguém nos fala alguma coisa que nos desagrada, que nos coloca para baixo, é a gente que permite que isso atinja. É a gente que está dando poder para essa pessoa e fala, putz, é mesmo, você tem razão. Eu sou essa porcaria toda que você está falando. Quando isso dói na gente, é isso que a gente está falando, para nós mesmos. Putz, essa pessoa tem toda a razão, eu tenho isso mesmo. Mentalidade de sucesso é quando a gente troca a raiva que a pessoa falou daquilo por não faz sentido para mim. E não quer dizer que na hora você não fique com raiva, mas você não vai absorver isso para você. Então, a frase a ser repetida, se for preciso, é exatamente isso. Não é sobre mim, é sobre a pessoa. Isso não faz sentido, porque o que ela está falando não é verdade. É a nossa construção dessa mentalidade aí que vai fazer toda a diferença. A nossa forma de pensar é o que vai sustentar, na verdade, as reações e ações que a gente vai ter para a gente alcançar resultados extraordinários. Qual que é a diferença das pessoas bem-sucedidas e das pessoas que ainda não se deram bem na vida? É como ela reage a tudo que acontece. Todas as histórias que a gente pegar de empresários de sucesso, eles passaram inúmeros perrengues. Várias coisas deram errado. Várias empresas fecharam. Qual foi a diferença? Ele reagiu. É lógico que chorou, se desesperou, ficou enlouquecido, mas ele reagiu. Foco na solução. E aí a gente vê que as nossas ações, elas são sempre baseadas nas nossas crenças, na nossa resiliência, no nosso foco no impacto. E o que é esse foco no impacto que a gente vai falar tanto daqui para frente? É o impacto na vida das pessoas. Se vocês estão aqui é porque, de alguma forma, vocês querem transformar a vida de vocês e causar impacto na vida de outras pessoas. Com falas, com palestras, com treinamentos, com consultorias, com mentorias. É isso que você quer trazer. E se você quer trazer essa fala, você quer causar esse impacto na vida dessas pessoas, é esse foco que você vai ter. Lembra do que eu falei? Quanto maior é o nosso propósito, mais desafios a gente vai encontrar. Mantenha o foco no propósito, no impacto. As nossas crenças a gente escuta muito falar, né? E a gente costuma ouvir muito sobre as crenças ruins que a gente tem. Então, por que a falta de dinheiro? Porque as coisas não deram certo. Porque o meu pai passou por uma situação assim, porque quando eu era pequena eu via falta, eu ouvia minha mãe dizer que não tínhamos, que tínhamos que economizar. Mas agora a gente vai trabalhar nossa mente ao contrário. Quais são as crenças que nos fortalecem? O que já aconteceu na minha vida que me deixou mais forte? E isso, gente, é muito importante a gente trazer para nós com clareza. Porque palestra e treinamento, as pessoas se conectam com a nossa essência, com a nossa história. A gente vai precisar falar, muitas vezes, um pouco sobre as nossas histórias. E as pessoas querem ouvir o que superamos, o que a gente venceu. Então, se eu sei as passagens da minha vida que eu venci, que eu superei, que são as minhas crenças fortalecedoras, eu vou conseguir trazer isso de uma maneira muito mais forte nos meus treinamentos, nas minhas palestras. E a gente precisa construir essa mentalidade, né? Infelizmente, ela não veio pronta.
A gente foi juntando tudo que a gente ouviu, viveu, experimentou até hoje e precisamos construir. Como que a gente constrói? A gente também vai fazer uma faxina nela. Tipo, casa, e a gente aproveita que está no final do ano. Sabe aquela faxina que a gente costuma fazer do guarda-roupa, da casa? Isso para algumas pessoas vira até uma rotina, né? De todo final do ano, costuma fazer essa limpeza para se abrir para o novo, que é super válido. Na nossa cabeça, isso também é importante. E quando a gente começa a construir essa mentalidade, fazer essa faxina, a gente precisa fortalecer a nossa autoconfiança. A gente precisa acreditar no nosso valor. Não quer dizer que a gente sai daqui e já vai estar, vamos lá. Não. Né? A gente sabe que a nossa mente prega peças na gente. Mas eu estou consciente do meu valor? Ou eu fico repetindo que eu não reconheço o meu valor? Tem uma frase que diz que toda mentira repetida várias vezes vira verdade. Isso serve a nosso respeito também. Tudo que eu repetir sobre mim é o que eu me torno. E aí? Qual é a pessoa que você está se tornando? Proatividade. Às vezes a gente vê a proatividade como um movimento que a outra pessoa, nossa, ela é proativa, porque ela vem e já entrega tudo, ela já traz a solução. Você pediu um detalhe, ela já vem e já entrega um monte de coisa. O que é essa proatividade? É que ela não basta só tomar a decisão, ela precisa entrar em ação. Decisão sem ação não serve de nada. O problema só tem solução se a gente entrar em ação. Para tudo na vida, para tudo. Então, a partir de agora, a gente assume um compromisso com a gente mesmo, de atividade, de ação. O que eu não estou fazendo que está impactando diretamente nos meus resultados? Ou do que eu estou enchendo a minha agenda que não faz com que eu chegue no resultado que eu quero? A tal da gestão de tempo está aqui, nas decisões que a gente toma, nas prioridades. E aí, quais estão sendo as minhas prioridades? Resiliência. Superar os desafios com força. Isso a gente sabe fazer lindamente. A gente já superou muita coisa e a gente vem superando muita coisa. O que a gente precisa transformar isso? Em história feliz. Quando a gente quer incentivar, inspirar outras pessoas, a gente pega tudo que a gente já superou de desafio e a gente traz para uma história feliz. Uma história de resultado, uma história de superação. O que anda acontecendo na sua vida que você não está conseguindo superar? É aí que a gente tem que mexer. E a gente pode, lógico, resolver com terapia, sim, eu sou sempre muito a favor da terapia, mas também com reflexões do porquê a gente ainda está nesse lugar, do porquê a gente ainda não conseguiu superar. Uma das coisas que eu aprendi é que tudo que se repete muitas vezes na nossa vida é porque a gente tem que resolver. E se aquilo está repetindo, é porque eu estou agindo do mesmo jeito. Se tem algo repetindo na minha vida, o que eu preciso fazer, que comportamento eu preciso ter para que isso não aconteça mais? Tomada de consciência. A resiliência vem com a nossa tomada de consciência. Abundância. E quando a gente fala de abundância, a gente vai falar de oportunidades e de prosperidade financeira também. Quando a gente muda a mentalidade e a gente pensa nas possibilidades e não nas limitações, por exemplo, eu estou com um saldo na minha conta bancária de R$ 1.000 e isso para mim não resolve o que eu preciso. Eu tenho um boleto para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro amanhã.
Quando eu fico pensando no que eu não tenho, eu não consigo enxergar as possibilidades. Agora, como eu mudo isso? Ao invés de eu pensar que eu tenho R$ 1.000 na minha conta e não é isso que eu quero, como eu faço para passar a faturar R$ 10.000? Como que eu faço para pagar esse boleto de amanhã? Eu estou colocando a minha mente para trabalhar nas possibilidades. E quando a gente pensa nas possibilidades, a gente traz o que? As oportunidades. Porque a sua mente está trabalhando a seu favor. Ela vai te trazer possibilidades. E essa mente criativa vai funcionar para novos produtos, para parcerias, para ativar um cliente, para mexer em algum movimento que estava empacado. Porque você não está sofrendo com o financeiro, não quer dizer que você não esteja preocupada, mas o seu foco está na possibilidade. O que eu faço para resolver isso? Cuidado, muito cuidado e sinal de alerta. Quando eu estou sempre nessa roda. Então, quer dizer o quê? Que eu consigo o dinheiro que eu preciso, mas é sempre no sacrifício e no esforço do que eu estou fazendo. O que é que você não fez ou o que você fez que te afasta desse resultado? O que a gente precisa colocar aqui? Quanto eu quero faturar no mês? Não é quanto eu preciso ganhar para pagar. Quanto eu quero faturar no mês. A nossa mente só vai trabalhar em cima do que ela tem clareza. Ela só vai trazer as possibilidades do que ela tem clareza. Pensem que a nossa mente é uma criança de 2 anos, que tudo que a gente falar para ela, ela vai estar aprendendo. Mas que tem horas que ela se joga no chão, tem horas que ela faz birra, tem horas que ela nos irrita. Mas a gente respira e fala para ela de novo. Olha, é assim que você tem que fazer, é assim que você vai se comportar. É isso. É treino, é quase que um educar. Impacto. Na nossa vida, a gente veio aqui para servir. E eu, quando ouvi essa frase, eu confesso que eu detestava. Porque a gente traz outras crenças que vêm do servir. A gente traz o ajudar e não ter nada em troca. A gente traz o ficar fazendo papel de besta para os outros. A gente traz o só entregar para o outro e nada para nós. E aí, quando a gente pensa assim, a gente passa por um momento da vida que a gente fica estressado. E fala o quê? Eu não vou fazer nada para ninguém. Isso mesmo, não. O servir mudou a minha história. Mudou a minha também quando eu entendi essa diferença. Nós viemos para servir. E o que é o servir? É servir sim ao outro, é a entregar. A gente tem talentos e habilidades, não é para a gente guardar na nossa caixinha, não. É para a gente compartilhar, é para a gente entregar, é para a gente fazer pelo outro. Só que se você sente que você está fazendo e está fazendo papel de besta, é porque você está fazendo errado. Na expectativa errada, no lugar errado, ou às vezes para as pessoas erradas. Então, você tem que ter essa clareza do que você está fazendo, para quem, mas você veio no mundo para servir. Você veio no mundo para entregar e transbordar. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça e a gente entrega e vem para servir, o universo nos devolve, nos entrega muito disso tudo. E aí vamos transformar um pouco essas crenças aí limitantes, porque às vezes quando a gente vai falando, tem um mosquitinho aí que fala um monte de coisa que não é bacana no nosso ouvido, né? E aí, para a gente transformar essas crenças, o que a gente vai pedir? Esvaziem o copinho. Muita coisa que a gente fala, vocês já sabem, a gente já conhece, a gente já ouviu. E aí, se a gente deixa lá na nossa mente o tipo, isso eu já sei. Isso eu já conheço. Já ouvi isso em algum lugar. A gente não absorve insights importantes que aquele momento pode trazer para a gente. Se a gente não se desconecta das outras coisas para realmente aproveitar um momento, e às vezes a gente faz isso inconsciente,
a gente está perdendo a oportunidade de insights valiosos. Então, já outra coisa, todos os nossos encontros venham com papel e caneta. E não é para anotar o que vai ser dito aqui, porque esse material vocês vão receber. Mas os insights são valiosos. Às vezes, uma fala, uma frase, um detalhe, pode ser assim, uma virada de chave que, putz, era isso que eu precisava olhar, é isso que eu preciso pensar. Estejam abertas a esse movimento para que a gente consiga quebrar realmente algumas crenças. E eu não estou aqui para falar quais elas são, porque isso vocês estão cansados de ouvir. Mas eu estou aqui para estimular que vocês identifiquem quais são. Vocês sabem o que está travando vocês. A gente pode não querer ouvir, não querer admitir, colocar um sabotador ali em cima, mas a gente sabe. Identificou, reescreve. Reescreve. E você mesmo vai colocar uma afirmação positiva naquele lugar. Como assim, Fabi? Vou trazer um exemplo para vocês. Quando lá na minha crença tá o quê? Eu não sou boa o suficiente para liderar. Eu não nasci para isso. Eu não sei liderar. A gente troca o quê? Eu tenho habilidades únicas. Porque se eu estou falando que são únicas, eu não estou mais me comparando a ninguém. E estou pronta para liderar. Dizer para o universo que eu estou pronta, gente, dá um poder melhor que qualquer palestra motivadora. Quando a gente afirma que a gente está pronta, a gente está reconhecendo tudo que a gente estudou, tudo que a gente investiu, tudo que a gente tem de conhecimento. Não quer dizer que eu não vou melhorar, mas a crença limitante vem do eu nunca estarei pronta, como se isso fosse lindo, a gente fala. A gente já fala, não, eu estudei tanto, e a gente já justifica com uma porcaria em cima. Não, eu sei que eu nunca vou estar pronta, que eu tenho que sempre estudar. Não, você está pronta, sim. Qual que é a diferença? Você vai melhorar. Você vai se qualificar cada vez mais. Mas pronta você está. Essas mudanças de frases que a gente faz, muda tudo na nossa mente. Isso é posicionamento. E aqui vem a lição de vocês. Eu vou deixar esse material, mas identifique de verdade o que está travando. Reescreva isso e coloque nessa releitura aí uma afirmação para você mesma. E tá. Entendi que eu tenho muita coisa para trabalhar na minha mente, mas a gente anda falando de propósito e qual que é o meu? Porque sem a clareza dele, o dinheiro não vem, a frustração acontece, o cansaço é extremo, é aquela história do se tudo der errado, o que te mantém de pé? Amanhã você vai levantar por quê? Qual o seu objetivo? Meu objetivo é pagar as contas. Fazendo o quê? O que é que você vai fazer para pagar as contas? O que está envolvido nisso? E aí, a gente vai entender uma ferramenta que eu gosto muito, mas são algumas questões relativamente simples. Porque o propósito é nosso. Não sou eu que vou te falar qual é o seu propósito. É você que vai identificar. E o que você ama fazer? Ama. Eu amo ensinar. Amo ensinar o quê? Amo ensinar quem? Vamos destrinchar um pouco mais para nós mesmos, sabe? Eu amo assistir filme. Que tipo de filme? O que ele te atrai? O que ele te interessa? Vamos destrinchar. O que você faz bem? Aí, as modéstias de plantão que não vão mais existir aqui na nossa jornada, mas essas modestas, o que a gente vai entender? Se eu não sei, eu tenho essa dificuldade de falar o que eu faço bem, uma sinalzinho de alerta e chama a Fabi que a gente precisa resolver isso. Mas traz a frase, o que falam que eu faço bem? Porque talvez eu não acredite muito em mim, mas as outras pessoas estão vendo e acreditam. O que elas estão falando a meu respeito? No que eu sou elogiada?
e como você pode servir. Eu sei o que eu amo fazer. Eu sei o que eu faço bem. Como eu posso levar isso para as outras pessoas? Como que eu entrego? Como eu transbordo isso no mundo? Seu propósito nada mais é do que a interseção entre o que você ama, o que você faz bem e como você pode servir. Porque é ele que vai guiar suas decisões e ações. É ele. Então, o que eu amo, o que eu faço bem e como eu posso servir. E aí, a gente vai começar a construir esse mapa aí. Porque são coisas que a gente precisa mesmo dessa clareza para a gente entender e funcionar de uma maneira mais leve, inclusive. Eu amo essa ferramenta. É o Ikigai, e ele vem dos japoneses, e a história dele é muito legal, porque assim, os japoneses já aprendem muito sobre isso, porque é a razão de viver. O porquê a gente veio no mundo? O que a gente quer fazer? Eu vou entregar essa ferramenta para vocês, mas o que vocês já trouxerem de insights aí, a gente já pode até mexer um pouquinho. Então, o que a gente pensa? Temos aí a nossa vida agradável, né? Então, ela está aqui em cima. E nessa vida agradável é o quê? O que eu amo fazer, aí eu vou entender a minha paixão e a minha missão. Eu tenho aqui a vida produtiva, que é o que o mundo precisa. Nesse eu vou encontrar a minha missão e a minha vocação. Eu tenho a vida plena, o que posso ser pago para fazer. O que as pessoas me pagam para fazer. Eu vou entender aqui a minha vocação e a minha profissão. O que eu faço bem é a minha vida significativa. É o que traz o sentido mesmo, o significado da vida. Eu vou encontrar a minha paixão e a minha profissão. O que é legal a gente entender? Que tudo se liga. Então, a minha vocação vai ter a ver com a minha profissão, que vai ter a ver com a minha paixão, que vai ter a ver com a minha missão. E se a gente não encontra, ou se tem um vazio, como tem, por exemplo, aqui na vida plena, é que essa vida está até confortável, mas está com aquele sentimento de vazio, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa ali que não está ok. É isso que a gente começa a sentir quando a gente está em um desses buraquinhos aqui sinalizados. Então, quando eu estou lá entre a paixão e a profissão, a gente traz a satisfação, mas com um sentimento de inutilidade, porque a gente não está servindo. Eu amo o que eu faço, minha profissão está ok, mas está faltando alguma coisa. Eu não estou servindo. Quando a gente está aqui num buraquinho, alegria e plenitude, ok, mas a prosperidade não existe, o que acontece? A gente está ali entre a missão e a paixão, mas a gente não tem realmente claro o que eu amo fazer. Tudo precisa se encaixar. E como que a gente resolve essa questão? Simplesmente respondendo as perguntas. O que eu amo fazer? O que o mundo precisa? O que eu posso ser pago para fazer? E o que eu faço muito bem? Isso tem que se encaixar. Vou dar um exemplo prático da Fabi. O que eu amo? Eu amo falar para mulheres. Eu amo as nossas conversas, eu amo ouvir histórias, eu amo poder compartilhar as minhas histórias. Eu amo falar para mulheres. O que o mundo precisa? Tem muitas mulheres que precisam do que eu tenho a dizer. Que precisam de mulheres que falam a língua delas, histórias para elas, que as motivem. O que eu posso ser pago para fazer, seguindo a mesma linha de raciocínio? Eu posso me tornar uma mentora, assim eu ajudo de mais próximo essas mulheres que precisam de ajuda. O que eu faço bem?
Eu faço bem a falar para mulheres, eu faço bem as palestras, eu faço bem o dar as mãos e seguir juntas. Então, tudo ligou. Afinal de contas, qual eu entendi que é o meu propósito? É contribuir para o desenvolvimento de mulheres, inspirando elas a terem uma vida mais leve e mais plena. Tá tudo ligado. Pode não fazer sentido na hora, pode na hora que vocês começarem a construir isso não está muito encaixado, mas vai ficar tudo muito ligado. Às vezes você não está vendo onde está ali a clareza, mas ela existe. Então, qual que é a lição? Vocês vão fazer essa ferramenta, respondendo essas perguntas, e vocês vão começar a compartilhar no grupo. Por que compartilhar no grupo? Porque a gente pode se ajudar, a gente pode falar alguns palpites mesmo, quando eles são saudáveis, eles são super bem-vindos. Eu posso ajudá-las a alinhar esse propósito, alguma coisa que você não conseguiu, que não está claro. E a gente assume um compromisso com o nosso desenvolvimento. Quando a gente compartilha com a outra pessoa, quando a gente cria um compromisso com a outra pessoa, a gente é mais fiel do que a gente só falar para mim, vou fazer isso amanhã. Eu preciso criar esse compromisso com as pessoas. Certo? Até aqui tudo bem? Vocês estão quietinhas? Está tudo bem mesmo? É? Posso acreditar? A cabecinha tá a mil ou vocês não estão dando a mínima para mim, vocês estão no celular? Fala a verdade. Por quê? Porque a gente precisa resolver as nossas questões para incentivar essas mulheres que estarão na nossa plateia. É lógico que as nossas questões nunca estarão 100% resolvidas. Mas, como que eu vou falar para uma mulher acreditar nela se eu não acredito em mim? Como que eu vou falar para uma mulher viver do propósito se eu não sei qual que é o meu? E tá tudo bem não saber, eu nem quero que vocês cheguem aqui todas prontas, essa jornada é para a gente seguir juntas. Mas a gente precisa construir a nossa base. Porque o dia que der alguma coisa errada no caminho, a gente só vai tomar um banho e descansar. A gente vai tomar um vinho, uma cerveja, a gente vai sair para dançar. Mas depois a gente continua. É simples assim. Quero que todas façam a lição. E tudo que envolve crenças mexe com a nossa essência. Deixa eu aqui antes da frase da Su. E facilmente nos perdemos. Quando a gente não trabalha muito as nossas crenças, as nossas limitações, a gente desiste logo, a gente desanima. Essas coisas nos abalam. E longe de mim falar para vocês que vocês não vão se abalar ou desanimar. Longe de mim isso. Fabiana, depois de um evento, como foi sábado, ela sai com a energia a 1000, no dia seguinte ela tá morta. No dia seguinte ela não quer falar com ninguém. Por quê? É só cansaço. É só cansaço. E hoje eu sei que é um cansaço de uma tensão para dar tudo certo, é um cansaço físico, é um cansaço emocional, porque a gente quer que a entrega seja a melhor possível. E aí eu sei que eu preciso descansar. E eu preciso conhecer os meus limites. E vou sair daqui e vou para um outro evento. Eu preciso respirar. Né? A gente precisa se conhecer. Só que a gente precisa fazer algumas escolhas também. Eu escolhi esse lugar. Mesmo que às vezes eu falo, por que eu escolhi? Por que eu decidi trabalhar com evento? Quem colocou essa ideia louca na minha cabeça? É normal, eu sinto isso. Às vésperas de um evento, então, vocês acham que eu tô lá, uhul, que maravilha, vamos com tudo? Não. A gente para de gravar e nem compartilha isso. Às vésperas de um evento, eu tô pensando, que merda que eu fiz. Ai, por que eu fiz isso? Ai, por que isso acontece? Porque tem um bendito sabotador
falando, quero ver se você consegue. Quero ver se você dá conta. Hahaha, eu duvido. Ah, tá lá, você querendo fazer demais. Eu lido com isso todos os dias, todas as vésperas de evento. Vai vir aí o Celebra dia 7. Vocês acham que eu tô, uhul, vai vir o Celebra? Não, fora tudo que a gente resolve para o evento, tô aqui com picos emocionais que às vezes não é fácil me aguentar, não. Eu sei disso, porque eu me conheço. E faz parte, então, assim, eu nem quero que vocês sejam uma tranquilidade em pessoa, sempre não. Porque se for, tem coisa errada. Se a ansiedade não subiu, se o medo não bateu, se a TPM não ataca, desculpa, vocês não são mulheres, eu estou falando com aliens aqui. Agora, se eu decidir trabalhar com mulheres, eu sei disso tudo. A gente fica ansiosa, a gente come mais chocolate. Vocês acham que eu estava fazendo o que antes de começar? Fui lá comer um chocolate. Por quê? Porque a cabeça tá fervendo. No off o bicho pega. E pega mesmo. E eu não quero perfeitas. Mas eu quero que vocês tenham a sensação que eu tenho. Que é quando a gente sobe num palco, a perna tá tremendo. A barriguinha tá lá cheia de borboleta. Mas quando a gente sai, fala, eu entreguei sim o meu melhor. Eu posso melhorar? Lógico, sempre vou poder. Mas eu sou consciente que eu entreguei a minha alma naquele evento. Que dentro da minha possibilidade, do meu tempo, do que eu podia fazer, eu fiz. A minha avaliação pós-evento vai ser sempre aonde eu posso melhorar, mas nunca me condenar. Porque só eu sei o quanto foi que eu ralei para entregar aquele evento. E a gente precisa muito honrar o que a gente faz. Olhar com muito amor pelo que a gente faz. Hoje, quando eu olho a minha história, o primeiro evento da Fabi, soltando alguns spoilers aí do Celebra, eu vendia sex shop e eu reuni 10 mulheres para a gente fazer lá uma demonstração e algumas falas, e eu sempre falei muito, então eu conheci outras técnicas. Foi assim. Até então, eu atendia como terapeuta, fazia atendimento de terapeuta em grupo, de terapia em grupo, mas não tinha essa sensação, essa entrega de vista para tantas mulheres. Desse movimento para hoje, como eu evoluí? O lugar que eu cheguei, o movimento que eu montei. Pô, eu ralei pra caramba. Eu invisto muito dinheiro. Eu estudo muito. Eu já abri mão de estar em muitos lugares porque eu tinha que estudar. E por que eu falo que já? Porque neste momento a minha agenda consegue ser mais flexível. Neste momento eu escolho melhor o que eu vou fazer. Mas eu precisei passar por esse lugar aí de... E não quer dizer que eu não ralo pra caramba hoje, mas eu honro então. Porque eu sei. E para chegar onde eu cheguei, não é para qualquer um. Ah, Fabi, você está se achando? Não, eu estou reconhecendo. E vocês precisam reconhecer esse lugar. Porque senão, a gente não vai para o próximo nível. Enquanto a gente não reconhece o que a gente construiu até agora, o próximo nível não existe, ele não vem. E eu precisei reconhecer, e quando eu reconheci, eu aliviei 80% a minha cobrança, porque eu entendi que o que eu tinha feito até aquele momento, eu tinha feito com o que eu aprendi, com os lugares que eu frequentei, com o que eu tinha de conhecimento, com o que eu estudei. Só que eu decidi mudar. E só que quando eu decidi mudar, eu decidi mesmo. E vou abrir para vocês. Haja terapia e dor para quando eu decidi mudar. Porque quando eu decidi mudar, é algo que eu já falei algumas vezes, eu precisei soltar de algumas mãos. Eu precisei mudar alguns ambientes. Eu precisei deixar para trás pessoas, lugares que me doeram. Até entender que não é que eu estava largando, deixando de ajudar, querendo que a pessoa se danasse. É que eu precisava ir.
E que não tem nada melhor para a evolução dos outros. É quando a gente evolui, é quando a gente cresce. Quando a gente se torna a inspiração. As pessoas que a gente quer que cresçam, elas vão vir junto. Mas é o processo de cada um. E a gente chora porque, ai, queria tanto que essa pessoa viesse junto. A gente chora porque queria que não sei o quê. Ai, como a gente sofre. Deus amado. Mas a gente precisa ir. E às vezes a gente precisa colocar uma mochilinha, porque ela tem um peso com a palavra egoísta. Eu preciso, às vezes, ser egoísta. Eu preciso. Porque o egoísta, nesse caso, é pensar em mim. Porque às vezes eu quero dizer não. Porque às vezes eu não tô afim. Porque muitas vezes eu preciso olhar para mim. E quer saber? Agora é só para mim. Me dá um tempinho, deixa eu ficar um pouco off, porque eu preciso olhar para mim. Eu preciso saber o que eu quero, para onde eu vou, que lugar é esse. Quando eu tenho essa visão egoísta, eu consigo enxergar até quem a gente está segurando, que está travando a nossa vida. E isso, às vezes, são pessoas próximas, às vezes são familiares, e a gente precisa vencer a história de que eu estou deixando as pessoas para trás. Não, eu estou indo. A história do avião. Caso alguma coisa aconteça, máscaras cairão, você vai colocar em você primeiro para ter oxigênio e conseguir cuidar do outro. É assim na nossa vida. Se eu estou sem ar, eu vou entregar o que para o outro? Eu vou socorrer o que o outro? Eu vou fazer o que para o outro? Se eu não aguento mais, vai cair os dois. Os dois. Se eu estou fraca, eu não consigo carregar ninguém. E quer saber? Às vezes quem você está carregando nem quer essa ajuda toda. Às vezes quem você está carregando nem está afim disso tudo. Às vezes quem você está carregando tem uma outra visão de futuro, de propósito, de abundância. Talvez essa pessoa nem queira tudo isso que você quer e está perdendo energia e tempo carregando essa outra pessoa. E que eu faço? Respiro e me coloco em primeiro lugar. Ó, fulano, fica aí. Eu preciso ir. E essa conversa mesmo, preciso ir, porque o que eu tenho para construir é muito grande, porque eu vou impactar muitas vidas, porque eu sei aonde eu quero chegar, mas eu não estou aguentando nem com a minha bagagem, quem dirá com a sua, então fica aí. E tá tudo bem. Sempre tá tudo bem. Quando você decide por você, tá tudo bem. E por que a gente vai falar muito sobre isso? Porque eu preciso de mulheres incríveis para estarem no palco. Não perfeitas, mas que quando chegar alguma lá, chorando, doendo, querendo desistir, você tenha sim aí essa força para falar para ela não desistir. Você traga na sua história muito honrada a inspiração que essa mulher precisa para a vida dela. E eu vou falar de mulheres porque a gente está falando do movimento da rede, mas isso é em geral. Certo? Vamos beber uma água, porque a gente vai para um outro movimento agora. Eu só vou fechar minha janela, porque agora eu preciso de um pouquinho de silêncio aqui, mas estou aqui, só um minutinho, gente. Elisângela, pode compartilhar com a gente. Pode abrir o microfone. Boa noite, mulherada, boa noite, Fabi. Como me tocou essa frase, deixar pessoas e lugares, né? Eu tive que mergulhar no autoconhecimento para entender minhas crenças limitantes e tinha a ver com pessoas e lugares. E ficou fixado muito que, né, conseguia cliente, conseguia meus projetos só em uma região e
por muito tempo eu me bloqueei em participar de eventos, de me conectar com mulheres aqui em São Paulo. E quando eu desvendei isso, que eu me abri, o universo fez assim: toma, Elisângela, vai se desenvolver, se conecta, se joga, porque tem pessoas precisando da sua voz, tem pessoas precisando do seu cuidado, do seu conhecimento. Para de crença. E o que Deus fez? Me apresentou projetos, que é a mentoria online, grupos, né? Tem o grupo Desafio Online. Eu cuido também dessas mulheres lá, sabe? Então, eu não precisei me ausentar desse lugar, porque ficou ali muito fechada a crença de que lá elas precisavam mais, não tinham tantos recursos, e que lá era tudo mais difícil, não tem convênio médico, enfim. E aí Deus me apresentou ferramentas e assim a coisa está acontecendo, né? Eu gostaria só de compartilhar, porque me tocou pra caramba e estava me bloqueando, uma crença limitante. Eu falei, cara, não. E aí já comecei a assumir aqui, fazendo palestras, né, aqui na região, perto de casa, projetos sociais, mas indo para a vida, porque eu fazia lá no Nordeste, já estava nessa caminhada, né? E aí me abrindo aqui para esse universo que eu acho que é sobre, né? A nossa voz, as pessoas, as mulheres principalmente, precisam da nossa voz. E eu falo que o que eu amo fazer é cuidar de vidas, né? Então, nutrir pessoas através do meu conhecimento e com muita paixão, né? E ciência, tem que existir a ciência, porque nutrição é vida, né, gente? É abrangente. É isso. Com certeza. Obrigada, Fabi. Eu que agradeço, Eli, pela sua contribuição. E é isso, quando a gente entra em movimento, quando a gente entende, gente, a vida dá sinais o tempo todo, todo. Inclusive do que você não deve mais fazer. E aí o que acontece? Você insiste. Insiste nas pessoas, insiste nos lugares, insiste em fazer o que não está dando certo. Você insiste. Aí depois você reclama. Então, peraí. Aí você muda. Olha, isso aqui eu não aguento mais. Tô de saco cheio. Fiz diferente. O que acontece? O universo te entrega assim, tó. Acho que devem lá em cima, eles devem falar assim, até que enfim entendeu, criatura. Né? Depois de tanto que eu esfreguei na cara dela, como ele te retribui? Com presentes mesmo, que são oportunidades, são pessoas, são lugares, são novos negócios, clareza e ideias. Gente, a gente é uma maquininha de ideias mesmo. Valoriza isso. Valoriza. Eu entendi que, e falando mesmo de fé, e sem falar de religião, porque nunca vai ser sobre religião, mas quando a gente começa a prestar atenção nessa espiritualidade, nessa intuição, nessas ideias, e a gente começa a gente mesmo a abençoar isso, é um mundo de possibilidades que se abre. É um mundo. E uma das coisas que eu aprendi aí nessa jornada, de esse meu estudo, e principalmente os últimos aí, foram de uma conexão espiritual muito grande, né? Eu dediquei muito tempo aí a reconhecer a espiritualidade, né? Uma espiritualidade que eu já conhecia e que eu havia me afastado, e eu precisei entender novamente o que acontecia. Quando eu me abri para todo esse movimento e eu entendi que quando a gente entrega mesmo os nossos projetos para Deus, para o universo, para quem a gente dá o nome, ele vai nos responder se aquilo faz sentido ou não. Ele vai nos entregar as pessoas, os lugares, os movimentos. E se ainda não está rodando, se isso ainda não está acontecendo, será que você já conversou com a fé que você tem? Se essa entrega é verdadeira? Se é o lugar que você tem que estar? Uma vez eu vi uma frase, não faz nem muito tempo. Convide Deus para ser sócio dos seus projetos. Caramba, isso para mim foi muito forte. Muito forte. Porque é pedir para caminhar junto, é para ver se faz sentido. É para, lembra o servir que a gente falou?
Se a gente veio para esse mundo e a gente não transformá-lo, a gente não mudar as coisas, a gente está fazendo o quê aqui? A gente veio para quê? Para olhar o noticiário e reclamar e ser mais uma dessas pessoas que, ai, o mundo está violento, ai, olha só, eu não acredito mais na humanidade. E com todo respeito às veterinárias de plantão, acho que aqui nós não temos mais as que assistirem, que vierem. Eu amo animais, mas o dia que eu falar que eu prefiro os animais do que o ser humano, o meu trabalho não faz mais sentido. Eu posso gostar dos animais tanto quanto o ser humano. E isso não quer dizer porque o cachorro é mais bonzinho, porque o gato é mais amigo, porque ele festeja quando eu chego. Não é isso. Mas é uma frase que a gente coloca que não precisa ser usada e não é para ser usada. Nós trabalhamos com almas, com pessoas. A gente se prontificou a desenvolver pessoas. E eu vou soltar essa frase, que eu prefiro os animais, que eu não confio mais na humanidade. Tem coisa muito errada com as frases que a gente fala e o lugar que a gente escolhe. Se você quer assumir um palco, uma sala de treinamento, um auditório, pensa muito bem. E a gente vai falar sobre posicionamento, sobre as merdas que a gente faz nas redes sociais, sobre levantar bandeiras, sobre os casos aí de pessoas que foram canceladas porque trocaram a bandeira de repente. Tudo isso a gente precisa entender, porque quando a gente se torna uma pessoa pública, e o nosso caminho é esse, isso a gente pode falar de 3 pessoas, de 1 milhão de pessoas, do nosso Instagram, quando a gente se posiciona, isso reflete muito sobre o público que a gente vai alcançar. E a nossa fala é importante, a nossa inspiração é para muitas pessoas. Então, que a gente tome um pouco mais de cuidado com tudo que a gente escuta por aí e a gente acaba repetindo, ou porque às vezes a gente está com raiva, porque o marido encheu o saco, porque o filho fez malcriação, porque aconteceu alguma porcaria, aí a gente repete coisas que nem é o que a gente sente, nem é a verdade, mas a gente está o quê? Entregando para o universo isso. Que a gente respire um pouco mais. Eu decidi trazer uma atividade para vocês que, para mim, ela foi muito valiosa. Ela foi um dos meus processos de PNL, de estudo mesmo, que elas viraram uma chave para mim muito grande. E é muito legal porque é uma atividade muito simples. Foi muito simples. Quando terminou, eu falei, caraca, então era isso. Eu nunca compartilhei essa atividade dessa forma, como eu quis compartilhar com vocês, mas eu convido de verdade vocês a pararem qualquer coisa que vocês estejam fazendo agora. Daqui a pouco a gente vai descansar, daqui a pouco a gente vai dormir. Ai, Fabi, eu trabalho a madrugada inteira. Sugestão, a não ser que algo seja obrigatório que você tenha que entregar. Depois daqui, vai descansar. A nossa mente precisa absorver o que acontece e também descansar um pouco. Mas eu vou convidar vocês a gente se conectar mesmo agora, tirar as distrações, se ajeitar na cadeira. Eu sei que estamos cansadas, também estou, mas a gente precisa dar uma respirada mesmo, sentir o corpo. O dia às vezes não foi fácil, às vezes muita coisa aconteceu, às vezes o ombro está doendo, às vezes um desânimo bateu, e que a gente possa respirar e sentir o nosso corpo mesmo, o nosso braço, o nosso pé, movimentar ele no chão, sentir ele no chão e fazer algo que a gente demora muito para fazer, que é respirar. E olha que isso foi uma das coisas mais difíceis que eu venho aprendendo, porque eu não sou uma pessoa que trabalha essa respiração. Então tá tudo bem a gente aprender juntas também. Mas a gente precisa respirar um pouco mais. Para ajudar um pouquinho, eu vou colocar uma música aqui. Dá para ouvir sem ficar muito... Não? Dá para ouvir? Não, vocês não escutam nada mesmo?
Nada. Nossa! Eu acho que é porque tem aquele redutor de ruído. Ah, adoro de pessoas tecnológicas. Então, eu vou abrir no compartilhar a tela para ficar como um áudio mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui. Compartilhar com vocês. Isso é bom. O quanto isso te traz amor, calor, sensação. E qual é a sensação? Respira bem profundamente. E agora perceba como as pessoas se sentem quando você se sente assim. É um sentimento de orgulho, realização, alegria. Sinta essa clareza de saber que você está cumprindo sim o seu propósito e impactando milhares de vidas. E agora conecte-se com a sua essência. E aí, na sua mente, você vai repetir com toda a força: eu sou suficiente. Eu sou capaz. Eu estou exatamente aonde deveria estar para transformar vidas. Eu estou no lugar que eu deveria estar. Eu sou capaz. Respira bem profundamente. Atenção nas suas sensações, no seu corpo está. Ao ver, ao sentir, ao perceber essas pessoas que estão lá, admirando. E aí, com um sorriso no rosto, e sabendo que tudo que você precisa é se colocar nesse lugar. Respiro. E agora você vai trazer à sua mente uma palavra que represente esse momento que você está vendo e está sentindo. Qual é a palavra que representa esse momento? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça nesse momento? Enquanto você se vê sorrindo para essas pessoas e essas pessoas sorrindo para você. E com essa palavra, enxergue como você está. Que roupa que você usa, como está o seu cabelo, qual o seu perfume, como você caminha, como é o seu andar, como você fala. O que é que você está vivendo, sentindo, respirando? Respire bem profundamente. Respira, segura. 1, 2, 3 e solta. E quando você perceber essas pessoas sorrindo, olhando para você, você vai voltando para cá, movimentando os seus dedos, as mãos, o pé. E quando você estiver pronta,
olhos. E vem voltando aqui, agora, comigo. E respira bem profundamente para voltar. E aí eu vou pedir para vocês compartilharem no chat qual a palavra que veio para vocês. Que palavra foi essa? Paz, fé, realização, colheita, grandiosidade, paixão, bênçãos, gratidão, felicidade. Se vocês estiverem com papel e uma caneta aí, ou celular, anotem essa palavra para vocês. Essa palavra, a partir de agora, a gente vai... Coragem. O que é? Quando a gente tiver dúvida, quando a gente achar que o caminho não é esse, quando a gente achar que a gente está fazendo em vão, é a palavra que vai te trazer. Vitoriosa, que lindo. É a palavra que vai te trazer para esse lugar. Existem inúmeras pessoas esperando o movimento de vocês acontecer. E é essa palavra e essa sensação que você vai trazer para quando você não estiver animada, para quando bater essa insegurança, para quando você tiver os seus pensamentos aí. Essa palavrinha, ela pode fazer coisas imensas na nossa vida. Aproveitando ainda esse papel e essa caneta, e vocês se sentindo nesse lugar de impacto de vidas mesmo, de transformação, eu vou pedir para vocês escreverem uma frase afirmativa sobre a sua visão. Uma frase simples. Boa noite, tudo bem? Você me dá 3 sacolas, por favor? Não vou te dar 3 sacolas, mas te coloquei no mudo, Tássia. Certo? Escrevam a frase. Depois você pode melhorar, depois você pode mudar essa frase, mas é importante, com a sensação que você tem, com a palavra que você trouxe, uma frase afirmativa sobre essa sua visão. Todo mundo conseguiu escrever? Alguém não conseguiu, alguém travou, alguém não consegue escrever essa frase? Se não conseguir, fala aqui, que a gente vai resolvendo. Todo mundo ok? Boa. E aí, os próximos passos. Se a gente já entendeu do que a gente é capaz, a gente precisa fazer alguma coisa, certo? Só intenção sem ação não adianta. Então, você vai definir agora uma ação prática para aplicar o que a gente viveu aqui. O que você precisa mudar a partir de amanhã? O que você precisa incluir a partir de amanhã? Deixar de fazer ou começar a fazer? O que vai ser diferente para você ter a vida que você quer ter? E acredita nisso, mas acredita com a alma. Você está no caminho certo, senão você nem estava aqui hoje. Eu acredito nos propósitos de Deus, nas conexões, na gente estar na hora certa, no momento certo, nos lugares certos. Lembra do Destemida? É por isso. Para eu alcançar aquele palco, para eu impactar várias vidas, eu tenho que deixar de ter medo. E aí, é claro que eu quero que vocês façam o quê? Que vocês compartilhem no grupo. Não falei que a gente precisa assumir compromissos em grupo? Porque já pensou que vergonha eu falar e não fazer? E se eu falo só para mim, eu faço o quê? Eu me saboto. Agora, se eu falar para esse grupo todo que eu estive aqui, falei que ia fazer algo e não fiz,
Se eu não dou conta dos compromissos que eu faço comigo, eu vou dar conta dos compromissos que eu vou fazer com os outros? Se nem eu dou atenção para o que eu prometo, os outros vão dar atenção para o que eu prometo? É tudo uma questão de mentalidade. Destemida é aquela que transforma seus sonhos em ação, sua voz em inspiração e seu propósito em legado. O que você quer que aconteça quando a sua vida não for mais terrena? Quando você não estiver mais aqui? Como as pessoas vão lembrar de você? Isso é um legado. Como as pessoas vão lembrar de mim? O que eu estou construindo aqui? As pessoas são substituíveis, é isso que a gente ouviu durante toda a nossa jornada do CLT. Mas quando a gente constrói um legado, elas não são. Existem pessoas que são inesquecíveis e não só para os familiares. Essas pessoas construíram alguma coisa para o mundo. E Deus me livre passar aqui em vão. E por falar em passar aqui em vão, e falar em construir em legados, e falar em movimento, a gente vai falar um pouco da nossa agenda, porque a gente constrói tudo isso com os nossos eventos, mas eu preciso falar sobre essa foto aqui. E eu vou compartilhar com vocês um filme que passou na minha cabeça ao ver essa foto hoje. Essa foto foi tirada no dia 19 de novembro de 2024, numa premiação, numa homenagem no plenário, na Câmara de São Bernardo do Campo, numa cadeira diferente, num lugar diferente, numa sensação diferente, numa homenagem que era para as líderes dos movimentos femininos, no dia do empreendedorismo feminino. Nesse dia eu me arrumei, me preparei e fui para um lugar diferente da minha rotina, com um filme passando na minha cabeça desde o momento da ideia, todas as vezes que eu pensei em desistir. E é olhando para essa foto que eu entendi o que está sendo construído na minha vida. Qual é o legado? O que é que eu vim deixar para o mundo? O porquê que eu não estou passando aqui em vão? E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês vivam, que vocês sintam com todo o meu coração. Eu sempre falei que eu não queria ir para lugar nenhum sozinha, que eu queria estar rodeada de mulheres incríveis, e que essas mulheres pudessem ter a mesma sensação que eu tenho, e que, se possível, com menos dificuldades das que eu tive para chegar nesse lugar, batendo menos a cabeça, chorando menos, pensando menos em desistir. Mas antes da Fabi sentar nessa cadeira, algumas coisas ela precisou fazer. Ela precisou olhar para ela, admirá-la, e entender que ela queria muito mais dessa vida. Um pouco antes da Fabi sentar nessa cadeira, ela estava vivendo um período de confusão, de impactos financeiros, de vontade de desistir. E aí, quando eu decidi que não era aquilo mais que eu queria viver, que eu queria viver um outro lugar, fazer um outro movimento, eu fiz. E doeu, porque eu me levantei do lugar onde eu estava e fui sentar em outras cadeiras, conhecer outras mesas, investir em estar com pessoas, com lugares, com mentores, com movimentos que agregavam para mim. Eu decidi entrar em restaurantes que até então eu não tinha entrado. Comer e beber coisas que eu achava que não ia ser para mim. Fechar mentorias, eventos, estudos que eu achava que eu não conseguiria pagar. Mas foi quando eu virei essa chave, virei essa mentalidade, eu passei a assumir lugares e receber do universo a comprovação
de que eu podia seguir, que as coisas aconteceriam. E essa foto é para que vocês, comigo, tenham esse registro mesmo. A gente pode chegar em lugares inimagináveis, mesmo. A gente só precisa mudar. E uma das coisas que aconteceu foi que eu mudei totalmente a proposta do Celebra Mulherada. E que era uma confraternização de final de ano, e isso eu estou abrindo para vocês já. A gente falava de mentalidade, mas a gente celebrava a vida e pronto. Quem esteve comigo no ano passado sabe disso. Apesar de ter sido lindo, eu quis trazer um Celebra Mulherada diferente. E algumas coisas eu não tinha entendido, porque eu já tinha fechado um sítio há meses para a gente fazer esse evento. E aí eu entendi, no meu chamado, nas mesas que eu sentei, que o Celebra Mulherada é para a gente celebrar a nossa vida, as comemorações, o movimento de 2024, mas é também para a gente escolher mudar de mesa, para a gente querer uma outra vida para 2025, para a gente se conectar com mulheres que vão fazer sentido para a nossa vida. Eu fechei num investimento para 100 mulheres, mas hoje eu sei que teremos menos. Por quê? Porque o Celebra Mulherada é um convite para um 2025 diferente. E nem todo mundo está preparado para esse movimento. E nem todo mundo está no momento de mudar de mesa, de viver outras coisas. E que o lado terapeuta da Fabi vai precisar entender que por mais que ela queira que todo mundo vá, não vai ser assim. E esse meu convite do Celebra, ele tem uma sensação diferente, porque é a primeira vez que eu vou abrir de verdade a caixa preta da Rede Mulherada. E vou falar por que e como a gente saiu de uma ideia de um grupo de um WhatsApp para se tornar uma empresa com um ecossistema hoje incrível e com potencial absurdo. E por que eu decidi compartilhar com vocês no Celebra? Porque a gente vai comemorar as nossas conquistas e a gente vai fazer juntas o planejamento para 2025. Porque é ano de colheita e a gente sempre vai falar que vai ser o melhor ano da nossa vida. Que vai ser o melhor evento da vida, eu posso falar, porque ele é, no mínimo, um divisor de águas. E esse convite do Celebra, que ele vai acontecer no dia 7 de dezembro, tem um gostinho especial e é a pergunta mesmo. Quais as mesas que você escolhe sentar no próximo ano? Com quem você decide estar no próximo ano? Quais os lugares que você vai valorizar para estar? Fabi é longe, Fabi é num sítio não sei o quê, Fabi não sei o quê. E eu vou ouvir isso e tá tudo bem, e é isso que eu quero que vocês levem para vocês também. Mas a gente precisa vencer o que está nos travando. A gente precisa tentar fazer e sacrifícios acontecem. Por isso que não é um evento para todo mundo. Porque é um evento que não vai ter lugar para quem chora, para quem reclama, para quem acha que não dá ou para quem fala que está difícil. Porque não é para isso. Não é um evento que a gente vai falar de lamentações. Não é um evento que a gente vai trazer choro, se não for de emoção. Não é um evento que vai ter espaço para escassez. É um evento para a gente se sentir mesmo protagonista da nossa vida. E é o evento que vai ter uma entrega absurda. E a oportunidade única, e eu falo de coração, porque o ingresso desse evento é R$ 497. Porque é o dia inteiro, num sítio, com toda a alimentação de vocês ali. Com a possibilidade até de algumas acomodações para quem for de muito longe e não quiser ir embora à tarde e puder ficar.
E olha, esse convite é seleto, porque eu não dividiria o mesmo lugar que eu vou dormir com outras pessoas. São as mulheres que eu escolhi para estarem comigo. Eu tinha soltado essa promoção aí, como promoção, para quem esteve no Mulherada em Ação, por 109. E eu decidi trazer realmente para vocês. Só que eu preciso fechar os ingressos. E a gente vai fechar nesse final de semana. Fabi, posso ir com alguém? Pode. Pode ser uma amiga, uma mãe, pode. Ai, Fabi, mas sabe o que acontece? É que meu marido pode também. Meu marido pode, Fabi, não é um evento para mulher? O meu vai estar lá também, então nem que a gente precise colocar eles para pescarem e tá tudo bem. A gente vai estar nesse movimento. É um sábado, é dezembro, e eu sei, como uma futura mulher casada que serei em breve, que às vezes a gente precisa conciliar essas coisas. Eles não vão estar totalmente com a gente ali nas cadeiras, participando de tudo, mas sim, tem espaço para eles. O que eu quero é que não tenha desculpa, a não ser que você vire para mim e você fale assim, Fabi, não é o meu momento, prefiro ficar onde eu estou, tá mais confortável, vou chorar aqui mais um pouquinho e pronto. Agora, se você quiser ir decolar comigo 2025, é só vir para o Celebra. Deixa eu só puxar aqui. Ah, e deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Tá vendo essa tela do fundo? Não é por acaso. Mas eu só conto lá no dia, para quem estiver lá. Essa tela do fundo é por acaso. Parei aqui de compartilhar para olhar para vocês. E é o seguinte, eu quero vocês no palco. Eu quero vocês inspiradas, corajosas e com esse sorriso lindo que eu estou vendo. Eu quero mulheres felizes que transbordem, que a gente possa levar o que a gente tem para falar para o mundo. Mas eu quero vocês ricas. Não existe mulher feliz sem dinheiro. Cuidar da gente custa caro. Sei disso. É cabelo, é unha, são acessórios, é a roupa que a gente não quer repetir, é o sapato, é a bolsa. Ser mulher é muito mais caro que ser homem, a gente já sabe disso. Então, não adianta a gente só falar de desenvolvimento se a gente não fizer dinheiro. E a gente muda, a gente não vai ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro é criança. Mulher adulta faz dinheiro. E é sobre isso, é sobre fazer dinheiro. Vai ser num sítio, ali no Jaceguava, em São Paulo. Se é um sítio, tem ali uns, né, uns detalhezinhos para a gente chegar, mas é tudo asfaltado, não é meio do mato, não é um sítio pelo jeito que a gente fala. Eu vou passar o endereço e os detalhes direitinho para vocês. Vai ser o dia todo, a gente vai ficar lá desde manhã até as 5 horas da tarde. Quem precisar não poder voltar para casa, as pessoas com dificuldades, fala para mim. A gente vai ter lá acomodações. Precisa ir com outra pessoa, fala. Qualquer coisa, eu quero vocês lá. Não vai ter desculpa. E aí, se não for para estar lá, tudo bem. É só falar, Fabi, ano que vem eu vou continuar chorando aqui um pouquinho. Prefiro trabalhar para pagar boleto. Não estou afim de lidar com mulheres empresárias bem-sucedidas. Vou assistir da plateia. E eu vou falar, tá tudo bem. Eu vou respeitar o seu processo. Agora, se tá diferente, se quer fazer diferente, e eu vou dividir verdadeiramente o que eu venho aprendendo, os lugares que eu estou, as mesas que eu estou sentando com essas mulheres que estiverem comigo, porque eu as escolhi. Certo? Convidem as amigas, as mulheres que vão crescer com vocês. A gente não quer sozinha. Se a gente chama amiga até para ir no banheiro, não é quem dirá para ficar rica juntas. É sobre isso. É sobre sermos protagonistas da nossa vida, assumirmos o palco de verdade, mas ganhar muito dinheiro, fazer muito dinheiro, prosperar muito, porque é sobre isso. Certo, mulherada? Eu vou parar um pouquinho a nossa gravação